Olá, nono ano, estamos aqui para mais uma aula de produção textual, ok? Então, vamos seguir aí no nosso estudo, no nosso material, certo? Então, nono ano, na aula passada, nós fizemos um estudo, né, a partir de produção, de um gênero textual voltado para a narração. No caso, a gente estava estudando o romance, né? Então, nós vimos toda a estrutura dos elementos narrativos, recapitulamos aí o enredo, o clímax, o desfecho, né, os tipos de narrador, os tipos de personagem, os tipos de discurso, porque nós precisávamos desse arcabouço para a produção que foi sugerida no material de vocês, que era justamente um texto narrativo, certo? Espero que vocês tenham conseguido fazer a produção de vocês, né? Por mais que a produção de vocês tenha no material, tenha pedido para ser um texto em grupo, mas a gente aí colocou um texto de forma individual, devido à situação que nós estamos encontrando, né? Não tem como ir para a casa do outro fazer atividade, então vai ser feito de forma individual, que era justamente um texto narrativo. Né? Nós vimos também aqui que o romance, né, é uma história longa, de vários capítulos, por isso que ele pediu aí a versão da história com vários colegas, mas você ia fazer somente uma, né, um texto simples, realmente uma história dentro dos âmbitos que ele ia e o material de vocês pediu, certo? Que era um exemplo de um texto narrativo, ok? Espero que vocês tenham sido criativos nesse texto. Ok? E quando a gente retornar, a gente dá uma olhada nesse texto, aquela correção. Mas hoje nós iremos ter algo diferente, certo? O material de vocês vai trazer na unidade 4, capítulo 3, justamente a biografia não ficcional, certo? A gente vai estudar esse gênero, eu acho que vocês já devem ter estudado ele, só com o nome biografia. O material de vocês colocou não ficcional. Por que não ficcional? A parte do não ficcional é porque se eu tenho algo biográfico, então eu não posso ter mentira. Eu não posso ter uma ficção. Eu não posso colocar algo que seja mentiroso. Então, por isso que ele bota não ficcional, porque eu não posso inventar. Então, iremos ver agora como se constitui esse texto, né? E o porquê desse não ficcional que vocês vão entender justamente aí, certo? Então, vamos lá. Gente, biografia. Biografia, ela vem da origem grega, bio, vida, grafia, escrita. Então, eu vou ter de uma forma gráfica, eu vou ter o meu texto em que eu vou falar sobre a vida. Vida de quem? A vida de alguém. A minha vida ou a vida de uma outra pessoa. Então, a biografia é onde eu vou ter uma história narrativa, certo? Quando eu falo história, não é uma história inventada, não é uma ficção. Eu vou ter uma história real da vida de alguém. Então, nós temos a base do nosso gênero textual. Aqui, eu vou contar a vida de alguém, certo? Pode ser a minha, pode ser a sua, certo? Então, você vai ter como base isto aqui. Então, vamos lá. Quais são as características desse gênero textual? Um texto narrativo, porque realmente eu vou contar as histórias que aconteceu na vida de uma pessoa. Eu vou contar como foi a vida daquela pessoa, certo? Então, eu vou ter um gênero narrativo, certo? Texto narrado em terceira pessoa, né? Por quê? Porque eu vou contar a história de alguém, certo? Se eu fosse contar a minha biografia, eu contando a minha vida, né? Então, aí eu poderia ter um texto narrado em primeira pessoa, certo? Então, mas como se eu for contar a vida de o outro, né? Então, vou narrar na terceira pessoa. Ele fez isso, ele nasceu em tal canto, ele morou em tal canto, ele trabalhou em tal local, certo? Então, por isso que eu vou utilizar a terceira pessoa, se eu vou contar a vida de alguém, certo? Que essa é a base que a gente tem da biografia. Alguém vai pesquisar sobre a vida de uma determinada pessoa. Geralmente a gente vai ter uma celebridade, né? Ou alguém importante para a história, importante para a sociedade, para a política, para a economia, e você vai contar a história daquela pessoa, né? Quem nunca parou na vida para falar um pouco do outro, né? Falar um pouco da vida do outro, né? Fofoca, né? Basicamente.
mas a gente se preocupou em saber quem é o outro, né? Por exemplo, no nosso dia a dia, acontece fato, a gente quer saber um fato com alguém, a gente quer saber quem é a pessoa, né? Por exemplo, na fofoca, né? Que é basicamente utilizada, a gente dá todas as características da outra pessoa, né? Quando a gente está fofocando. Na conquista, né? O namoro, alguma coisa do tipo, quem é fulano, quem é cicrano, né? Então a gente acaba falando da vida do outro. Então a biografia é uma forma também da gente colocar essa vida dessa pessoa no papel, né? A ordem cronológica dos fatos. Quando eu vou escrever esse texto biográfico, eu tenho que colocar a ordem, né? Eu não posso começar de trás para frente, né? Mas já existiram, por exemplo, alguns escritores, por exemplo, Machado de Assis, ele escreve Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que eu vou ter um texto às avessas. Eu vou começar com a morte do personagem e ele vai relembrar sobre a sua vida ao longo do texto, né? Mas nessa parte cronológica, ele sempre pede, né? Geralmente a gente vê nas biografias, ao nascer, ao morrer. Tá? Então eu tenho que colocar ordem nos fatos. Né? Principalmente quando uma biografia é grande, de uma celebridade, alguém importante, que eu vou contar com todos os detalhes da vida da pessoa, então é bom que eu siga a ordem cronológica dos fatos, certo? Conjunto de informações sobre a vida de alguém. Né? Então eu não posso me deter, quando eu vou falar da vida de alguém, eu não posso me deter às fofocas ou a mentiras. Né? Para uma biografia ela ter realmente um respaldo muito grande, ser assim, uma biografia conceituada é quando eu tenho um texto que ele é baseado somente em verdades, em contar os fatos realmente como eles são, né? Relato de fatos marcantes da vida de alguém, quando nasceu, né? Geralmente os textos começam a data de nascimento, como foi a parte da infância da pessoa, o que aconteceu na infância, né? As viagens que a pessoa fez, as travessuras que a pessoa fez, né? Depois segue na adolescência, os relacionamentos que ela teve, certo? Um noivado, um casamento, o nascimento dos filhos, né? O que ela foi de importante para a sociedade, né? Muitas vezes se tornou um político ou se tornou um escritor, alguma coisa do tipo, até chegar o último momento que é a parte da morte. Né? Então, quanto mais detalhes eu tiver sobre esses fatos da vida da pessoa, né? Quando eu tiver mais informações sobre isso aí, mais rico vai ficar o meu texto, porque ele vai ser cheio de detalhes. Então, para eu construir uma biografia, não é assim de uma hora para outra. Às vezes leva um grande período de pesquisa, certo? E outra coisa, existe um detalhe, né? A questão as biografias devem ser autorizadas. Por exemplo, se eu escrever uma biografia de alguém que já morreu, eu tenho que ter uma autorização da família para escrever essa biografia, né? Porque eu vou pesquisar sobre a vida da pessoa, a família vai dar as informações sobre a vida daquela pessoa. Depois do texto feito, a família, o ente da família, vai ter que ler o texto e vai ter que autorizar aquele texto ser publicado, certo? Mas essas biografias, nem sempre elas são feitas quando a pessoa morre. Eu posso escrever uma biografia com a pessoa ainda viva, só que você sabe que essa biografia vai estar incompleta porque essa pessoa não chegou ao final da vida. Então, se a pessoa ainda está viva, é óbvio que tem ainda muita história para acontecer, certo? As biografias, quando elas são ditas completas, né, geralmente vai dar do nascimento até a morte da pessoa. Mas se tiver alguém que ainda esteja vivo e o escritor vá escrever esse texto biográfico, nessa biografia dele, somente com a autorização da pessoa que está sendo biografada, esse texto vai poder ser publicado. Né? E nós temos alguns exemplos, eu vou já mostrar para vocês, das pessoas ainda estarem vivas e elas autorizaram que a biografia fosse realmente escrita. Mas tem muita coisa, né, às vezes nas biografias, que elas não são ditas. Né? Algumas informações mais íntimas e tudo mais, ou esclarecimento de alguns fatos, certo? Uso de pronomes pessoais e possessivos, né? O meu, o minha, o seu, o sua. Por quê? Porque a gente está voltando um texto mais para a pessoalidade. Eu estou falando de alguém, né? Então, a sua família, a sua casa, o seu marido, a sua esposa, o seu filho, certo?
Então, fica basicamente na utilização mais desses pronomes, né? O pessoal e o possessivo, ok? Uso de marcadores temporais, no caso, na infância, na adolescência, naquela época, quando nasceu, quando era jovem, na sua velhice. Então, esses marcadores temporais, eles vão situar o leitor em que fase da vida nós estamos daquela pessoa, né? Tanto pode ser dessa forma como está aqui, como também as datas, né? No ano tal, no dia tal do ano tal, em uma quarta-feira, em uma quinta-feira, do mês tal, do ano tal, aconteceu tal coisa, ou nasceu um filho em determinada hora. Então, esses elementos, né, esses marcadores temporais, os advérbios e tudo mais, eles vão nos situar dentro da cronologia do texto, certo? Outro detalhe. Predomínio dos verbos no pretérito, no caso, o pretérito perfeito, perfeito e imperfeito, ou seja, o passado. Né? Quando eu falo de pretérito, eu falo de passado. Então, pode ser um passado bastante longo ou um passado recente. Então, eu vou ter essa determinação das ações dos fatos. Se ela realmente aconteceram de uma forma totalidade no passado, então essa referência de tempo, certo? Verossimilhança dos fatos narrados. Ou seja, os fatos que são colocados dentro da biografia, eles devem ser colocados realmente com verdade, realmente como aquilo que vem a acontecer. Então, a verossimilhança é aquela verdade ou aquela semelhança com o real. Quanto mais detalhe eu colher de informação sobre a vida da pessoa, né, com maior detalhe eu vou colocar lá nos fatos. Por isso que existe realmente um estudo muito grande quando eu vou fazer uma biografia de uma pessoa, porque eu preciso dos detalhes. Quanto mais detalhe, mais rico vai ficar a minha biografia, ok? Então, dar um exemplo aqui para vocês de biografia, certo? Eu trouxe 2 exemplos aqui. Né? Por exemplo, como eu falei, quando o personagem que eu estou biografando, a pessoa que eu estou biografando, ela já faleceu, no caso aqui do Ayrton Senna, eu tenho que pedir autorização à família. Primeiro eu vou pesquisar sobre a pessoa e pedir autorização à família para que esse texto seja publicado. Né? Então, alguém vai ter que ler a biografia, vai me passar as informações para ela ser colocada aí nas livrarias. Ou quando a pessoa ainda está viva, no caso aqui eu coloquei essa do Santos, a biografia, então vai ter até um determinado ponto, né? Porque nós temos a pessoa ainda viva. Então, vou contar a história até um determinado ponto da vida dela. Então, geralmente, essas pessoas, quando são celebridades, alguma coisa do tipo, é que tem essa vida biografada, certo? Outra forma também de a gente fazer biografia é, por exemplo, se eu, né, futuramente quero que alguém faça minha biografia, eu posso escrever, né, aí nas folhas de papel, nos meus diários, as minhas anotações do que acontece no meu dia a dia, para que lá no futuro alguém venha fazer uma biografia minha, ok? Então, essa biografia não ficcional é justamente isso, é você falar da vida de uma pessoa, certo? E não utilizar a ficção, não utilizar algo que não seja verdade, certo? Porque a biografia, para ter credibilidade, ela tem que ser realmente de fatos reais, concretos e bastante detalhados, ok? Então, este foi o gênero textual que nós estudamos hoje. Façam as atividades que vão ser propostas referentes a ele e até a nossa próxima aula.